Olá, irmãos, graças ao Senhor Jesus. Vamos para mais o áudio do dia, que hoje eu tenho uma palavra que vai mudar a cabeça de muitos dos irmãos que permaneceram na presença do Senhor e acham que o cônjuge que está no adultério está melhor do que você. Peço para que abram no Salmo 73, que diz assim: Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem. Eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem. Não têm as aflições que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui da terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Então, eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos num momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias como os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais eu poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Amém? Então, meus irmãos, só pela leitura já deu para perceber que é exatamente a questão de você olhar para a vida do seu marido, da sua esposa, que estão lá, mostrando que a vida dele está melhor. Agora ele casou com uma mulher que é mais calma, uma mulher que não cobra ele tanto, E você não, você era uma mulher rixosa, uma mulher briguenta. Agora o seu marido está no Éden,
Agora ele está feliz. Olha, o meu marido antes, ele não gostava de postar fotos no Facebook, de postar fotos no Instagram, e agora ele vive feliz postando todas as fotos. Eles estão felizes. Olha, eles compraram carro, compraram apartamento, estão viajando, foram para Cancún, foram para Disney, e eu estou aqui desempregado, sofrendo, morando na casa de parentes. Por que que Deus ele faz isso? Por que que Deus não castiga? Porque eles que fizeram errado. Então, o Salmo, ele vem falando a mesma coisa. Esse Salmo é um Salmo de Asaf, é um Salmo do tipo de lamentação. Os meus alunos ali do curso de interpretação bíblica vão entender o que eu estou falando. Aproveito para convidar os irmãos para estudarem, junto comigo, para entenderem a palavra de Deus. Então, esse salmo é do tipo lamentação, onde o autor lamenta, fica lamentando os seus prejuízos, fica contabilizando os seus prejuízos, e com isso passa a olhar mais para o que não tem do que para o que Deus já acrescentou. E isso é muito comum. Isso é muito comum. Eu converso com muitas pessoas e a maioria vem se queixar que o marido tá isso, que a mulher tá assim, parece que eu quero o atraso de vida deles, então agora parece que tudo vai bem para eles, né? E o que eu sempre converso com os irmãos que vêm me aconselhar, alguns eu dou até uma cajadada mesmo, porque eu penso que quem está firme na presença do Senhor e quem é servo do Senhor através da palavra e não através da teologia da prosperidade, porque a maioria dos que são adeptos à teologia da prosperidade, eles veem essa prosperidade do cônjuge que está em adultério, em pecado, totalmente em oposto à palavra de Deus, eles veem isso como uma vantagem e alguns até invejam. Mas aqueles que são servos do Senhor, que buscam, entendem o Senhor, conhecem o Senhor através da palavra, sabem que eles estão numa perdição total. Mas enfim, a palavra aqui, nesse Salmo 73, é uma palavra esclarecedora para você que anda se lamentando também, que nada dá certo para você e que seu marido e a sua mulher ou sua mulher estão tudo bem. Desde já eu lhe digo, você está pecando contra o Senhor e você terá recompensa por causa desse seu pecado. Está blasfemando contra o Senhor. Então, tome muito cuidado quando você se refere dessa forma. Lembre que o povo no Egito, eles foram justamente punidos porque eles blasfemavam a todo tempo contra Deus, dizendo que quem estava no Egito estava melhor do que eles, que estavam ali no deserto sofrendo. Não se esqueçam disso. A murmuração, a blasfêmia é um dos pecados que Deus mais puniu o seu povo. Amém? Então, vamos continuar. No versículo de número 13, o Asaf, ele equivocadamente, ele chega a dizer o seguinte, versículo 13: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Meus irmãos, veja se quem pensa dessa forma, que o cônjuge está numa boa, também não pensa assim. Poxa, não adianta nada, estou servindo ao Senhor, mas nada de bom acontece. Falta dizer abertamente, não fala porque tem medo, né? Mas falta dizer, não adianta nada, é melhor não servir, porque não está servindo e está tudo bem com eles. Isso, meus irmãos, é um engano.
Porém, não está tudo perdido para você. Por quê? Porque o próprio salmista também pensava assim. Só que ele não tinha o entendimento. E ele foi buscar esse entendimento em quem? Em Deus. Olha o que ele diz no versículo 14. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído o teu povo. Quando ele diz isso, no versículo 15, ele já sabe que é uma prova viva de que tudo que ele estava falando era ao contrário. A maldade não é proveitosa, enquanto que viver para Deus, sim. O próprio salmista, ele foi buscar em Deus essa resposta, ao invés de ficar falando aos quatro ventos, né? Que isso é uma mentira, que o seu marido, que a sua mulher está melhor do que você. Ele pode estar até melhor financeiramente, pode estar até dando gargalhadas e postando fotos, mas eu duvido se eles têm paz no coração. Eu duvido, porque não tem como. Pecaram contra o Senhor, estão em adultério, estão em pecado de fornicação. Não tem como, meus irmãos, eles estarem tudo ok com Deus. Irmão Leandro, mas Deus não está abençoando. A palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus não são por merecimento. O próprio Salmos diz que o mesmo sol que bate na cabeça do justo bate na cabeça dos injustos. Então bênção não é sinal de aprovação de Deus. Bênção é sinal de misericórdia de Deus. Então o salmista, ele foi buscar o Senhor. Ele diz no versículo 17: porém, quando fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Meus irmãos, eu sempre falo para vocês que são do canal, não olhem o processo, meus irmãos. O processo, ele não é o fim. O propósito, sim, é o fim, mas o processo não. O escritor dos Salmos aqui, o Asaf, ele entendeu que o início e o meio dos maus até pode ser legal, até pode ser bom, pode ser próspero, pode enriquecer, mas o fim deles não é nada bom. O fim deles é horrível. Olha o que ele fala sobre o fim desses mesmo, que ele mesmo achou que estavam na vantagem antes dele ir ao templo e entender o que acontece com os maus. Versículo 18, ele diz: tu os põe em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Agora, ele está falando do fim deles, é horrível. Agora, presta atenção, você aí que abre a sua boca sem perceber que está falando mal da justiça de Deus. Meça as suas palavras antes de você achar que está sendo injustiçado por Deus, porque o seu marido está bem, você está desempregado, você está morando na casa de amigos, de favor. Meça as suas palavras. Olha o que acontece quando Deus, ele se levanta. Versículo 20. Quando te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. Meu irmão e minha irmã, você pode estar até diante dos olhos humanos no prejuízo, mas quando Deus se levanta, ele se lembra de você. Ele tem você na palma da mão dele. Não tem como ele não te abençoar. Toda vez que Deus abrir as mãos em sua direção para abençoar ou abençoar quem quer que seja, o seu nome está nas palmas das mãos dele. Agora, o seu marido, a sua mulher, que estão lá no adultério, na fornicação,
ou no que quer que seja de pecado, quando Deus se levanta, Deus não se lembra deles. Não se lembra deles. É o que a palavra diz. Quando tu te levantas, Senhor, tu não lembras dos maus. Então, meus irmãos, entendo. Não fique olhando para a grama do vizinho, que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, mas não quer dizer que é uma grama saudável. O próprio Asaf, ele reconhece no versículo 21 o erro que ele estava cometendo, falando aquelas asneiras. Ele diz: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Meus irmãos, é isso que acontece com vocês. Essa revolta, isso esfria vocês na fé. O diabo, ele ataca justamente aí, meus irmãos. Esse versículo 21 e o versículo 13, eles são um paralelismo sinônimo. Os meus alunos que estão no curso de interpretação bíblica vão entender o que eu estou falando. O que é um paralelismo sinônimo? É um pensamento que pode ser expresso uma segunda ou terceira vez de modo diferente em cada linha de uma poesia hebraica, que os salmos são poesias hebraicas, né? Então, o que isso quer dizer? O 13, ele diz ali que ele achava que era em vão ele purificar o coração dele e lavar as mãos do pecado. Já aqui no 21, ele reconhece, né, que estava errado com isso, e ele diz: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Você pode ver que o 13, ele mostra essa revolta, essa amargura, que ele diz que não valeu a pena ele ter purificado o coração e lavado as mãos. Meus irmãos, cada ataque que Satanás dirige contra um crente, independente da sua direção, é precisamente para um só propósito: o de destruir a fé da pessoa. Em outras palavras, Asaf estava dizendo que não havia proveito em viver para Deus, e o que ele estava totalmente equivocado. As recompensas dos maus, como são, elas são efêmeras e temporárias. Eles recebem as bênçãos, mas elas são efêmeras e temporárias. Mas as recompensas dos justos, elas são eternas. E Asaf, ele reconheceu isso. E que você também possa reconhecer isso e largar esse pensamento de mendigo, esse pensamento de lixo, esse pensamento de miséria, de se comparar com o seu marido e com a sua mulher que estão fora da presença do Senhor, vivendo uma vida de pecado. Tomem vergonha na cara, meus irmãos. Vão ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Parem de ficar lamentando a vida de vocês e blasfemando aí contra a palavra do Senhor, dizendo que Deus é injusto, que Deus está com raiva de mim, porque eu estou passando no deserto e meu marido e minha mulher estão vivendo uma vida boa. Meus irmãos, em nome de Jesus, voltem para o Senhor. Voltem, porque vocês estão muito distantes. Saiam dessa teologia da prosperidade. Saiam desses esquemas de campanha que só deixam vocês cegos olhando para o marido e para a mulher. A maioria dos irmãos que me procuram para reclamar que o marido ou a mulher estão prosperando são pessoas que estão em outros canais ouvindo esse negócio de campanha, sendo ensinados a buscar o cônjuge porque busca que Deus vai trazer. Porque os irmãos que estão acompanhando o canal, estou lutando por você, tem consciência bíblica, tem entendimento de que eles estão no pecado e não estão na vantagem. Então, esse áudio do dia, ele foi um pouco extenso, mas eu precisava falar isso para os irmãos. Vou colocar ele até lá no canal, para que todos entendam e parem de blasfemar contra o agir de Deus. Deus é soberano. Se você não confia nele, saia da presença dele. Vá ser qualquer outra religião que você quiser, mas não fique na presença do Senhor duvidando do agir de Deus, que vocês vão ficar rodando, vocês vão ser
castigados. Não porque Deus quer castigar, porque Deus não castiga ninguém com prazer, mas porque você vai colher o que você está plantando. Faça como Asaf. Procure entender na palavra de Deus. Leia esse Salmo 73 vezes, que você verá que o seu marido e a sua mulher não estão na vantagem. Eles estão precisando da misericórdia. Eles estão precisando desse amor de Deus na vida deles, para eles entenderem que eles estão no prejuízo. Que nós tenhamos misericórdia, que nós tenhamos misericórdia deles também, porque eles estão necessitados. Eles precisam, eles têm de ser salvos, meus irmãos. Eles têm de ser salvos, eles merecem ser salvos também. Então não tenha inveja deles, tenha compaixão, que assim Deus com certeza vai honrar você. Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia no canal Tô Lutando por Você. Amém? E mais uma vez eu faço o convite. Venham estudar comigo. Venham aprender a palavra de Deus na essência, sem esse sensacionalismo de ficar oferecendo meios para você restaurar teu casamento. Não creiam nessas promessas enganosas que estão por aí. Se entregue à palavra, se entregue a Jesus Cristo, coloque Deus no centro, que Deus ele vai fazer a obra se for da vontade dele. Não fiquem presos a esses esquemas, meus irmãos. Deus não tem parte com isso. São pessoas que não entendem a palavra, estão mais perdidas do que cego no tiroteio. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.